Fala, meus queridos rapazes. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. E aí, como é que vocês estão? Como foi o dia de vocês? Fizeram história aí nesse último pregão desse mês abençoadíssimo que a gente teve? E mercado muito direcional, tá? Não deixa muita oportunidade num pregão como esse, um pregão mais direcional. Você tem que ser muito sábio para fazer as suas operações, para fazer a sua leitura, para fazer as suas entradas, tá? Eu quero mostrar tudo isso daqui para vocês. Você sabe gerenciar risco? Você sabe oficialmente pegar as operações e depois, Felipe, mas tomei stop, mesmo assim segurar uma outra operação que pode e deve limpar todo o seu stop tomado inicialmente? Por que isso? Porque com gerenciamento você sim vai ser altamente lucrativo neste mercado. Dito isso, preciso que você entenda a partir de agora que a gente está executando um trabalho muito bacana lá com o pessoal da sala ao vivo, tá? Na nossa mentoria baseada no Smart Money, mais uma movimentação ali atrelada ao preço, onde você vai entender todos os conceitos, aprender e lucrar com os melhores movimentos do mercado diariamente. Felipe, mas eu ainda tenho dificuldade, não é na leitura, é na execução. Eu vejo as movimentações, eu tenho medo de clicar. Vem para a mentoria, não perca mais tempo, tá? Nossa movimentação do dia de hoje, dito tudo isso, tá? Nossa movimentação do dia de hoje foi um pregão um pouco mais chato, porque o mercado simplesmente abriu dando continuidade. Vou mostrar aqui as operações que a gente poderia e a gente ilustrou lá na sala. Primeira situação. Eu falei com vocês ontem de toda essa referência aqui, tá? E o mercado abre ganhando essa referência. Dito isso, eu falei com o pessoal, galera, o mercado já iniciou uma nova oportunidade. Pode ter gerado lá no fechamento do pregão da própria sexta-feira uma referência aqui de compra, onde o mercado gerou essa possibilidade e ele deu continuação nesse movimento. Com essa continuação, com esse cenário, com esse contexto aqui, eu não tenho muito o que fazer, a não ser acreditar que o mercado pode voltar para me dar a operação de confirmação. Felipe, mas ele não voltou. E aí? A gente tentou fazer essa primeira operação de venda, que foi exatamente onde a gente fez a entrada na sexta-feira, tá? E o mercado deu esse tradeaço. Fizemos a primeira operação, o mercado não respeitou nada, ele acabou estopando. Não fizemos mais nada depois disso. Até falei com o pessoal, galera, olha isso. Tá formando aqui uma figura muito interessante do varejo, onde vai executar ponta compradora. O pessoal vai sair comprado caso o mercado estoure para cima aqui, acionando e validando essa continuação desse ponto de figura gráfica aqui que o varejo ama clicar, tá? Dito isso, nós ficamos com a expectativa de vender nesta região superior. Pô, Felipe, mas aqui não era um ponto de liquidez porque esse pivô aqui não tinha mudado a referência, não tinha gerado pra gente esse ponto aqui, e esse pivô aqui automaticamente ele não é somente liquidez, não necessariamente um ponto validado. Sim, galera, eu deixo tudo isso explicado pro pessoal, tá? Tem algumas oportunidades que você não necessariamente precisa fazer, mas você precisa entender e tomar risco se for necessário. E aí, a gente ficou observando essa operação aqui, tá? O candle passou rasgando aqui e no próprio fechamento a gente consegue executar uma operação de venda. O mercado, novamente, não respeita a nossa referência de entrada na ponta vendedora e acaba estopando. Felipe, mas e aí? Você tem um gerenciamento aí que permite você, a cada 3 operações, você errando, uma que você acerta, volta pro lucro perfeitamente. Então, mais uma situação, o mercado continuou subindo e veio buscar este Fair Value Gap aqui. Fizemos a nossa terceira operação, o mercado deu um beijinho ali, estopando a gente, tá? Mesmo que não pagou no primeiro movimento, que foi um movimento muito bacana aqui de correção, ele acabou indo lá, terminando de executar o pessoal que estava comprando o rompimento para dar a continuação para baixo. Aí a gente foi lá, nessa hora a gente já estava com o gráfico de 1 minuto ali muito bem desenhado, tá? Usamos a referência do próprio pregão do dia. Você tem que entender que quando você opera ou baseado no preço, você tem que ver que um dia como esse, que o mercado está muito forte na alta, as próprias correções que o mercado vai fornecendo para você são correções que na maioria das vezes são correções mais rápidas, onde o mercado não tem força para buscar as extremidades ali debaixo, tá? Então muita atenção quanto a isso. Falei, gente, o mercado está muito forte, tenta corrigir e forte de novo. O que você vai fazer?
pegar essa referência aqui. Quando o mercado deu esse trade aqui, que seria o alvo um bom alvo da nossa primeira operação, que eu falei, gente, esse ponto aqui é ponto de liquidez. Se é ponto de liquidez, vai ter gente que vai começar a vender nessa região aqui, fazendo a mesma coisa todos os dias, galera, só observando onde o preço está, só observando onde vai ter gente que vai estar vendendo, que é a região de compra, onde vai ter gente que é comprando em região de venda. Você vai errar? Claro que você vai errar, que vai ter algum momento que o mercado, em dias como hoje, principalmente, que é mais direcional, mais difícil de você pegar as operações. E aí, o mercado vai lá. Isso observa que a gente estopou 3 vezes, tá? Estopando nas 3 operações com 1,55. Então a gente estopou com 3 operações menos 1,55. Então, uma somatória negativa de 4,65 pontos, tá? Negativos. E aí, essa operação, com este order block, considerando essa liquidez, um tradeaço de mais de 500 pontos. Um dia que é negativo? Sim. Por quê? Porque a gente não consegue sair altamente lucrativo. Mas um dia que você, respeitando o gerenciamento, você sim faz dinheiro no mercado. Felipe do céu, mas você teve um mês aí espetacular. O que tinha? Estopar. Felipe, se você estopa um dia como esse, você tem que entender que nos dias que o mercado está te pagando, que foi semana passada, que a gente pegou praticamente todos os dias com mais de 3 para 1 nas nossas operações, é o dia que você tem que surfar. É o dia que você tem que acumular capital, fazer gordura. E um dia como hoje, nem coça no seu bolso um stop. Estou preocupado com taxa de acerto? De forma nenhuma. Só estou mostrando para vocês que fazendo do jeito certo, você pode até não sair altamente lucrativo, como é de costume nosso, tá? Mas você vai sim sair muito bem, entendendo as operações, entendendo as regiões, entendendo o que você deve e o que você não deve fazer, onde operar e onde não operar. Dito isso, vamos aqui para nossa movimentação para o pregão de amanhã. Comecei esse mês aí com chave de ouro, tá? Começar com tudo, observando, ilustrando, entendendo as possibilidades de operação. Vou finalizar aqui todas essas situações aqui desenhadas, tá? Vou trazer esse ponto para cá de liquidez, vou desenhar aqui para cima e, claro, nem vou discutir muito sobre essa situação aqui superior. Este Fair Value Gap é sim uma oportunidade para mim efetuar venda, tá? Para mim batalhar uma outra operação vendedora e tentar batalhar todo este alvo. Uma coisa que você tem que levar em consideração é, se o mercado abrir e executar na continuação desse movimento, eu vou vender aqui. Só que se o mercado abre dando continuação, você não tem uma nova referência formada. E se você tem uma nova referência, você não tem que procurar essas compras aqui embaixo. Então você tem 2 operações altamente validadas para você executar. Um zone to zone, bacaninha. Felipe, se ele abre perdendo esse fundo, o que eu vou ter que fazer nessa operação? Muito simples, galera. Se o mercado abre perdendo esse fundo, uma nova referência criada, uma referência vendedora. Felipe, mas eu acredito que o mercado ele é para cima. Então, mesmo que ele abra aqui para baixo, eu quero acreditar que isso aqui é mais liquidez sendo capturada para ele vir testar esse Fair Value Gap, para ele vir testar este order block. Eu gosto e costumo falar e vou sempre defender essa teoria. Façam as suas marcações. Deixe todos os cenários possíveis para você fazer o que tem que ser feito na hora que tem que ser feito e não ficar ali caçando a operação. Vou deixar mais clarinho aqui esse Fair Value Gap, porque eu quero observar ele sim pro pregão de amanhã, tá? Quero ter ele porque eu acredito que entre essas 2 linhas tracejadas são 2 pontos de alta liquidez para eu poder aproveitar uma oportunidade, tá? Para eu poder desfrutar desses belos trades que o mercado pode e muito provavelmente vai me entregar. Então, vou só fechar um pouquinho o nosso gráfico aqui para você observar que aqui tem um Fair Value Gap para você efetuar a sua entrada. Felipe, se o mercado estopar e der continuidade, você vai sair procurando vendas aqui para cima? Galera, se o mercado estiver direcional, você não vai procurar operações de risco, e sim operações de confirmação. Até falei com o pessoal, a gente estava batendo nessa tecla no pregão de hoje, que se você fosse um operador de confirmation entry no dia de hoje, você infelizmente não teria pegado nenhuma operação. Ou, se sim, teria pegado esse trade aqui, onde o mercado quebra uma estrutura e volta para te dar uma entrada. Considerando que toda essa região aqui foi uma região vendedora e o mercado não mudou a característica dela, mesmo estopando pouco aqui para cima. Porque característica de reversão é o mercado dando continuidade com o corpo real, não só beliscando com pavio.
Então, referências de entrada são boas de risco? Em tese, sim, e eu prefiro. Operações de confirmação são as melhores, porque o seu risco ele é bem menor, para o seu alvo, a sua recompensa ela é muito mais expressiva, tá? Então, muita atenção em cima disso daí, dessas duas possibilidades que a gente vai ter para o pregão de amanhã, tá? São cenários já devidamente validados aqui para você operar. Observe o comportamento do preço para você tomar risco nas suas operações, tá? E faça acontecer da forma que tem que ser. São duas possibilidades aí bem interessantes. Este ponto aqui de alvo, caso o mercado já abra indo direto para lá, ou de entrada, perdão, você vai ter um alvo nessa região, podendo voltar comprado. Caso o mercado abra aqui para baixo, você vai ter esse ponto de compra para voltar vendido aqui de cima. Então são cenários, ilustrações, e você tem que executar quando o mercado te der a boa oportunidade. Aqui no dólar, a mesma coisa, tá? Tava com essa visão aqui no dólar, com essa situação aqui. O dólar abriu, hoje teve rolagem do dólar, tá? Então tá um pouco bagunçado aqui as operações, porque não foi assim que a gente... Se você observar lá no gráfico do WDOU, essa operação que tá marcada em laranja aqui é essa daqui. O mercado chegou e deu o trade pra gente, que era a máxima do pregão de sexta-feira. De quinta-feira, perdão, o último quinta de quinta-feira. Este movimento aqui, ele aconteceu aqui embaixo, onde gerou pra gente essa possibilidade compradora, dando aqui um trade. E aí eu falei com o pessoal, gente, nessa região aqui eu acredito que o mercado não vai segurar, ele vai chegar mais abaixo para poder dar a compra. Esse movimento aqui é um movimento que o mercado estopa, o pavio toca na máxima aqui e acaba voltando. Então não gerou pra gente a melhor das oportunidades de entrada. Infelizmente, a gente ficou na pedra nesse trade. E aí o mercado foi dando continuidade, tá? Outra coisa que eu falo bastante com o pessoal, eu não mexo na minha operação antes do 3 para 1. Nessa hora que eu fiz esse trade aqui, eu ainda estava com o stop lá no índice. Então essa operação aqui, se eu não me engano, ela andou 12 ou foram 13 pontos, tá? Não sei ao certo para te dizer aqui agora, que eu não vou lembrar. 12 ou 13 pontos. Isso aqui já foi suficiente para limpar o meu stop? Em tese, sim. Eu ficaria no 0 a 0, considerando a mão que eu opero no índice, a mão que eu opero no dólar. Então ficaria para mim no 0 a 0 do dia. Eu não executei por quê? Porque não bateu o meu 3 para 1. E eu respeito muito isso daqui, tá? Se você tem um gerenciamento afiado, você não importa quando o mercado faz esse tipo de movimentação. E aí o mercado deu esse cenário, tava querendo esse alvo aqui, você pode observar que ele até voltou, tá? Foi lá capturar toda a liquidez, dando uma outra oportunidade mais acima, que a gente já tinha aqui, mas lá no outro gráfico, essa operação ela até tá bem desenhada, tá? Mas infelizmente eu acabei não fazendo ela, e o mercado efetuou e te deu um belíssimo trade de alvo maravilhoso. Então você tem que ter muito bem desenhado tudo que você quer fazer, tá? Tudo que você quer operar, da forma como você vai operar, você tem que ir lá e executar. Ir lá e fazer como tem que ser feito, tá? Muita atenção na sua própria visão. Felipe, eu faço as marcações certas, eu tenho a visão correta ali, mas na hora de executar eu travo, eu não clico, eu fico criando outros cenários, eu quero acreditar em outra movimentação. Galera, não faça isso, porque você vai estar só atrasando o seu resultado. Nessa movimentação do pregão de hoje, eu tenho uma nova referência aqui, eu tenho que observar lá como que fechou lá na plataforma, tá? Na plataforma do WDOU mesmo, porque aqui tem uma certa diferença, mas a gente dá para analisar aqui. É um pregão que o mercado sobe e o mercado cai. Essa devolvida em A aqui pra gente não é legal, porque eu tenho que criar essa situação e essa situação aqui. E esperar o próprio movimento do pregão aqui gerar para mim a famosa criação da liquidez, mais a oportunidade de uma quebra de estrutura. Então, se fosse para analisar do jeito que está aqui, eu tenho essa referência aqui. Esse fundo como um possível fundo de liquidez e uma operação de compra nessa região. Felipe, por que você marcou aqui? Porque isso aqui é um alvo da operação que está vigente lá de cima, que foi a venda, tá? O famoso Zone to Zone. Então a expectativa nossa é uma movimentação ali mais cautelosa. Tranquilo, paciente e cauteloso. Deixa eu só mostrar para vocês aqui duas operações que estão rodando aqui, tá? Que são lá no gráfico de 1 hora, tanto do EURUSD quanto do GBP. Eu estou nessas duas operações. Tomei o primeiro stop aqui, tá? E já estou dentro desse trade. Tem um pessoal que me perguntou, tem um aluno que me questionou aqui, da possibilidade da confirmação.
O mercado quebrou a estrutura, gerou liquidez aqui para cima, então eu quero acreditar que ele pelo menos vai vir fechar esse Fair Value Gap aqui, tá? Gerou, criou liquidez, quebrou a estrutura, validou pra gente aqui uma possibilidade de entrada de confirmação nessa situação aqui. Não gosto muito, tá? Porque pelo menos eu queria ver ele ganhando essa região aqui. Aí sim eu ver esse movimento acontecendo, que é o nosso famoso Judas Swing, tá? Captura, manipula e depois acelera. Não tá muito bonito aqui, mas é uma possibilidade que você tem para analisar. Segunda, mesma situação, GBP/USD. Nós tínhamos essa referência aqui. Eu, por vacilo meu, não consegui comprar aqui, porque eu quis deixar minha ordem aqui para baixo, tá? Acreditei nesses dois pontos, falei assim, acho que o mercado vai vir buscar um pouco mais abaixo. Perdi esse belo trade aqui, esse alvo maravilhoso. E, para piorar a situação, também não consegui descer vendido aqui nessa região aqui. E o mercado deu um trade de ida e um trade de Frida. E aí agora, estou nessa situação aqui, nessa operação, considerando e acreditando que o mercado vai avançar lá para o alvo, lá para cima. Felipe, por que você não está com alvo aqui? Porque agora aqui é um ponto de liquidez. É um ponto que eu acredito que o mercado pode fazer e liso aqui para cima, para aí sim dar uma oportunidade de venda, para dar uma oportunidade de compra, dando continuação, tá? Muita atenção em toda a visão, muita atenção em toda a leitura e cautela para você fazer as suas operações. Vamos iniciar mais um mês, esse mês 8 deste ano, que está abençoado, esse mês 7 que se passou, que foi maravilhoso, altamente lucrativo. E eu quero você junto com a gente, aprendendo, lucrando, lucrando e aprendendo. Operando no mercado financeiro no contexto correto. Operando e fazendo o que tem que ser feito todos os dias com a nossa consistência diária de cliques, de operação e de lucro. Tamo junto e bora pro game. Valeu!